Saudações ao nosso Deus, é sempre boa e importante, né? É com muita alegria que a gente vem aqui com vocês conversar a respeito de um tema tão importante quanto a evangelização. Então eu quero dizer que eu vou falar para vocês aqui sobre uma coisa, mas eu rogo a Deus que eu responda de oração para todos, que eu seja apenas usado aqui. Independente do momento que eu estiver falando aqui, vocês podem levantar a mão aí, ou sem levantar mesmo, falar o que quiser, interferir, tá? Porque isso aqui é uma conversa. Deus tem feito muitas coisas através do Evangelho dele na minha vida. Eu conheci o Senhor através da palavra dele, e a palavra dele é que vem me sustentando, é que vem causando a metanoia, a mudança de mentalidade, e através dessa mudança de mentalidade, mudança de atitude. Então eu quero começar falando aqui da palavra dele. Lá em João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo tanto que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. O mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Olha, isso é um mandamento de Deus. Se nós conhecemos a Deus, nós vamos entender que nós precisamos obedecer a Ele. Nós precisamos obedecer. Nós somos criados para isso, para adorar ao Senhor, para obedecer a Ele, para servir, para ser amado por Ele em si. E eu só vim entender isso depois que eu me coloquei na condição de filho e me permiti ser amado por Deus. Porque diante de uma vida que eu tive, eu vou permear um pouco isso aqui, a minha apresentação vai ser um pouco longa, no sentido de que eu preciso, dentro da preparação daquilo que nós vamos dizer sobre as técnicas de evangelismo que existem e que nós queremos compartilhar com vocês, um pouco daquilo que o próprio Evangelho fez na minha vida. Então, vai se dar concomitantemente, vai se dar na mesma, junto, tá? Eu vou falando da minha vida, do que o Evangelho fez e colocando aqui algumas coisas assim. Então, quando eu comecei a conhecer a palavra, eu comecei a mudar, né? E aí, lá em Salmo 116, 12 diz: que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito. O que eu tenho para dar ao Senhor? Eu digo que eu tenho a obediência. Eu tenho isso para dar. Eu posso dar a minha obediência ao Senhor, né? Uma vez, após receber a ajuda de uma pessoa, em um momento de muita aflição, fiz a seguinte pergunta para ela: o que poderia fazer para retribuir tal favor recebido? Ela me disse: faça isso por outras pessoas que chegarem diante de você com a mesma necessidade. Isso foi tão impactante que me fez entender que o poder do Evangelho, que um dia veio sobre mim, pela graça e de graça, deveria ser compartilhado com o próximo da mesma forma. Então eu acredito que todos aqueles que têm a sua vida aqui, que creem que Deus opera nas suas vidas, que Deus é bom, que Deus faz o bem, precisa também dividir, né? Porque Deus é maravilhoso demais. Ele nos enche, mas se nós não despejarmos isso, ficamos cheios e aí não tem como. Ele quer todo dia renovar, todo dia nos encher, né? Todo dia. Aí aqui trazemos uma definição de evangelismo. O que significa evangelismo no grego? A palavra evangelismo vem de uma palavra grega que significa boa notícia. O evangelho é uma boa notícia sobre a salvação através da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Evangelizar é contar essa notícia para quem não a conhece e explicar para quem não a entende. Aí já é uma coisa um pouco mais complexa, porque o nosso pastor aqui é quem está mais habilitado. Mas, diante do primeiro momento, essa coisa é mais de falar mesmo da Boa Nova, né? Há um Deus, Jesus veio aqui, morreu, para que nós pudéssemos nascer de novo, e Ele ressuscitou no terceiro dia. Então subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Ele pode intervir, Ele é o nosso mediador, é aquele que vai, apresentar a nossa defesa, é o nosso advogado, e Ele quer ajudar todos nós. Ele derramou o seu sangue para lavar nossos pecados, porque o diabo ele fica acusando ele o tempo todo, né? Eu mesmo tenho dificuldades até hoje, pela quantidade, a multidão de pecados que eu cometi. O diabo até hoje quer dizer para mim: você sabe, e aquele lá, e aquela vez que você fez isso, aquilo, está tudo lavado no sangue de Jesus e jogado no mar do esquecimento. Se a gente não tivesse essa certeza, essa convicção, é impossível convencer os outros.
É impossível sair para pregar uma coisa. É como um vendedor que não conhece o produto, que não usa o produto que está vendendo. Então fica muito difícil evangelizar quando você mesmo não acredita, né? Então é preciso ter relação com o Senhor, é preciso crer verdadeiramente nele, porque o diabo existe. Quero só contar aqui um pequeno testemunho do que Deus tem feito. Eu assim, não acreditava que as pessoas pudessem falar com Deus. Eu achava uma petulância danada. Porque eu vi os crentes dizendo assim, conversei, Deus me falou isso. Eu vi o Senhor, Ele falou isso comigo. E eu dizia, cara, como esse cara é mentiroso, sabe? Quer empurrar na minha cabeça, falou com Deus, Deus vai falar com o cara desse. Por que ele falou com o cara desse? Então, à medida que eu comecei a conhecer o Evangelho, comecei a orar verdadeiramente, pedir a Deus que falasse comigo, Ele começou a falar. E eu comecei a me espantar, porque aí eu começava a ver Deus no vento, Deus nas árvores, Deus nos animais, Deus nas pessoas. A pessoa chegava atrás de uma palavra e eu tinha acabado de orar, Senhor, pedia, e aquilo vinha e se confirmava, sabe, através de uma palavra, vinha e se confirmava através de um vento. Se eu pedisse, Deus dava a resposta para mim, e eu via e eu ficava assustado com aquilo. Eu digo, então é isso mesmo, Deus fala. E Deus fala mesmo. Deus falou comigo através de sonhos, revelou coisas, me trouxe palavras para dizer em determinado momento que eu comecei a ter a oportunidade, quando abriu-se a oportunidade para eu pregar na igreja, em que eu fui concluir um determinado período que eu estava concluindo, como vou concluir agora outro, e eu fui escolhido para levar uma palavra. Eu nunca tinha subido ali naquele lugar e teve aquela oportunidade. Senhor, eu estou desesperado, fui escolhido e não sei o que dizer, me diga alguma coisa para que eu leve uma palavra e eu não fique ali que nem paspalho, que nem um doido, um abestado. E aí eu fui dormir mesmo preocupado, sabe, e orei e dormi, e no sonho veio um sonho. Aí eu acordei mais doido ainda, porque o sonho não tinha explicação nenhuma. Eu disse, Senhor, eu sei que foi o Senhor que falou comigo, mas o que quer dizer isso agora? Aí veio tudinho, na mesma hora, a lapada, explicando. Rapaz, é uma coisa que não se traduz em palavras mesmo, né? Porque é espiritual, né? Aí eu comecei mesmo a crer, e hoje eu estou aqui. Em pouquíssimo espaço de tempo, menos de um ano, eu me converti, assim, tem mais de 2 anos que eu conheço o Evangelho, e há mais de um ano que eu estou dedicado totalmente ao Evangelho. Me entreguei ao Senhor, porque o Senhor disse assim, ó, não quero nada pela metade, ou você vem, ou você, sabe, sem reservas. E hoje a minha oração quase todo dia, ainda tem alguma coisa, Senhor, que falta te entregar, eu quero te entregar, me mostra. Porque só funciona desse jeito, para mim só funciona assim. Eu não consigo, se eu esconder qualquer coisinha, o Senhor, tudo pode desandar, e eu não posso mais perder isso aqui, porque senão eu volto, e é morte certa. Para mim seria a morte certa, então eu não quero, não posso. E aí ele me dá coisas como essa, por exemplo, né? Que responsabilidade tratar desse assunto. E aí eu vim de rajado, a minha Bíblia é rajada, sabe por quê? Porque eu entendo que evangelizar nada mais é do que ser do exército de Deus e municiar outras pessoas para a guerra em que nós estamos. Nós estamos vivendo uma guerra espiritual muito grande e precisamos ter aliados. Nós queremos mais soldados para essa guerra. Nós precisamos dar munição para esses soldados. Nós precisamos dar instrução de como eles devem entrar na trincheira, como eles devem usar essa munição, para que essa guerra nós venhamos ser vitoriosos nela. Então evangelizar é mais ou menos isso. E aí eu estive na Argentina, coisa que nunca tinha acontecido, fui orar para uma pessoa, numa distribuição de comida lá da igreja. Um dos pastores me chamou, disse, ora por esse rapaz aqui. E aí eu cheguei perto dele, comecei a orar, meio que senti assim, põe a mão nele. Eu pus a mão no peito dele. Quando eu comecei a orar, começou um estremecimento dentro desse homem que eu nunca tinha visto aquilo. Eu digo, meu Deus, o que é isso? Aí eu botei a mão na cabeça. Quando eu botei a mão na cabeça, ele começou mesmo a convulsionar e cair. E eu disse, Senhor, e agora o que é que eu faço? Sai em nome de Jesus, sai em nome de Jesus. E era só isso que eu entendia de dizer, mas uma cara muito feia, ai meu Deus do céu. Rapaz, foi um negócio muito louco, sabe? Uma experiência muito marcante. Mas eu vinha de jejum, eu estava jejuando, eu estava orando de madrugada, mas eu não esperava. Eu não esperava que aquilo fosse acontecer. Mas Deus depois falou comigo que, tipo assim, deixou que aquilo acontecesse, causou aquele acontecimento, permitiu, direcionou para que acontecesse, para que a minha fé fosse aumentada.
para que eu entendesse que Ele que está fazendo as coisas na minha vida, para que eu não tivesse mais dúvida, porque o diabo ele fica tentando a nossa fé, ele fica querendo roubar a nossa certeza, ele vai ficar dizendo coisas que para confundir. E eu sou um ser humano, eu escuto. Olha, eu já tinha tentado antes da pandemia, gente. Eu estava em pé, eu estava 1 ano e pouco sem fazer loucura. Eu posso dizer a palavra aqui? Não convém, né? Aquelas porcarias, né? Mas aí começou a morrer meus amigos. Eu estava bem, eu estava com um carro novo, um apartamento montado, dinheiro no banco e isolado, né? Então eu tinha o hábito de ir para a academia, estava tocando na igreja católica, mas estava tocando. E eu estava meio que firme ali e tudo. E aí fechou tudo, lockdown. Não pode mais, fecharam as igrejas, fecharam as academias. Eu estava fazendo um curso de direito na faculdade, fechou, ficou online. Online eu não suportei, tranquei. E aí começou a ficar muito tedioso, porque nem minhas filhas podiam me visitar, porque elas tinham medo de transferir, de passar doença, ninguém ia na casa de ninguém. E eu fiquei 3 meses isolado no Amapá, sabe, ali. Quando eu queria correr na rua, eu ia cedo, o bombeiro mandava eu voltar para casa. Nem correr eu podia. Eu digo, meu Deus do céu. Aí o diabo começou a soprar, sabe? Cara, tá morrendo todos os teus amigos. E aí, tu vai ficar aqui, tu não vai mais namorar, tu não vai tomar nenhuma cerveja, tu não vai fumar um cigarro. E eu ainda ali naquela, sabe? Eu digo, rapaz, eu já estou para vencer meu prazo, né? Eu estou concentrando nos 50, daqui a pouco eu não consigo mais fazer nada. E eu comecei a ouvir o demônio, sabe? Daqui a pouco passa o meu tempo, aí eu acho que é melhor dar uma aproveitada. Na parte do... Aí comecei aquela briga, mas já ali eu já tinha dado ouvido ao inimigo. E ele já tinha entrado. Né? Por quê? Porque eu levei em consideração. Cara, não podemos levar em consideração. A fala do inimigo tem que ser, sabe, totalmente rechaçada. Ela precisa ser, na mesma hora, repreendida. Ninguém pode dar ouvido, porque ele convence. Se você der um milímetro de brecha, ele vai entrar e vai arrombar com tudo. Então nós não podemos, sabe, dar oportunidade nem ouvidos ao inimigo. E aí eu disse, não, rapaz, eu acho que eu vou tomar só uma cerveja. Pô, tá tão ruim aqui, já estava 3 meses. Só metia a cara na janela, lá do outro não vê ninguém. E meus amigos morrendo. Eu digo, rapaz, toda hora que eu olhava no Facebook, morreu mais um. Eu digo, rapaz, esse cara não fez, nem fumou, nem bebeu, nem nada, é tão jovem. Ah, não, peguei o meu... Quando eu acordei, gente, eu tinha 20 e poucos mil na conta. Os 20 mil tinha ido. Aí quando acabou o dinheiro, eu digo, não, mas aí eu estava com crédito, né, na bocada. Quando os caras me davam, bicho, já está aqui em 10 mil, você precisa fazer alguma coisa. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou pagar isso? Vendi o carro, paguei os caras e o resto do dinheiro. Bora atacar o pau. Acabei com tudo. Quando eu acordei de novo, tinha acabado o dinheiro do carro. E eu não ia de uma sequência com a mulher, com tudo e tal, e os amigos. Aí a pessoa entra numa situação que não quer perder o orgulho. Digo, meu irmão, vem aqui em casa e olha esse apartamento, vê tudo que tem aqui. E depois aí tu vai pegar tal dia, né? E me dá, vê quanto é, avalia aqui e depois tu leva. Ou seja, entreguei minhas coisas tudo de casa. Aí eles vieram buscar as coisas, eu fiquei só com o telefone. Aí como eu tinha um pouco de droga, usei a droga toda. Quando acabou, eu disse, venho aqui buscar o telefone. Aí não tinha mais como ligar, foi o único jeito, porque aí não tinha como ligar, nem pedir nem fiado, e nem eles iam mais vender fiado, porque eles já tinham visto que eu não tinha mais nada. Então nem tinha mais crédito. E aí foi quando aconteceu, quando eu perdi tudo, eu disse, e papai? Aí fui buscar o papai. E aí, papai? Aí, papai, né? Mas papai está sempre de braços abertos. Sempre. Ele não virou as costas para mim, não. Ele me abraçou. Ô, meu filho, eu estava com saudade de você. Glória a Deus. Ele me abraçou e disse, venha para cá. Mais uma vez, ele me resgatou. E aí me curou, me limpou. E aí foi quando eu fui batizado, reconhecido o Evangelho.
Né? Mas ele foi me tirando, foi uma coisa incrível. Ele pôs a mão, foi tirando. E quando eu vi, eu estava dentro desse centro de recuperação. E aí hoje eu estou aqui, depois de, assim, pouco tempo, sabe? E isso prova para mim, porque muitas vezes o diabo diz, rapaz, tu já está com 50, não tem mais muita coisa para queimar. E aí Deus disse assim, para mim 1 ano ou 1 dia, isso aí é irrelevante, sabe? E ele me mostrou isso, que em 9 meses, ele fez 9 meses mais ou menos, não, tem 11 meses, vai fazer 12, 1 ano agora em setembro. Ele me mostrou o que ele fez, o que ele é capaz de fazer, e todas essas experiências, e ele vem, sabe, me capacitando, e através de mim, fazendo coisas também, o que me deixa com um sentimento de utilidade, como eu estou agora, sendo útil aqui de alguma forma, para nós conversarmos a respeito disso. Como eu falei, gente, vocês têm autoridade e autorização para levantar a mão, interferir, também meus irmãos, meus colegas, que queiram participar e dizer alguma coisa, tá? Então, como eu falei, evangelizar é levar todo o evangelho à pessoa toda. Muitas vezes a gente, porque é um processo contínuo, o pastor sabe disso, e às vezes nós todos estamos num processo de crescimento. Como eu falei agora há pouco, muitos de vocês têm conhecimento em relação com Deus maior que a minha, mas eu preciso dar o que eu recebi para receber mais. Isso é uma troca, né? Uma constante, que aquele que não dá o que recebe no reino de Deus, ele fica estagnado, não recebe mais, porque é um vaso que precisa derramar, secar para Deus botar mais e sair derramando. E isso aqui não acaba nunca. A pessoa toda está sempre precisando. E tem muitas áreas que a pessoa precisa ser evangelizada, que ela ainda não quer tratar, não aceita que toque, muitas vezes tem uma ferida ali, e ela rejeita a parte da palavra que vai tratar daquele assunto. E aí preciso ter uma pessoa que tenha toda essa capacitação, esse dom de atuar cirurgicamente ali. E os pastores têm muito essa iluminação da parte do Espírito Santo, de buscar esse lugarzinho, onde é que está, onde é que não está, o Senhor vai direcionando, né? Por conta da relação deles, da profundidade que eles têm de relação com o Senhor, com o Espírito Santo, eles têm uma visão mais apurada, e o Senhor dá mais a eles também. Tem uma pessoa aqui, uma pergunta aqui: o mundo precisa de Deus? Pode parecer óbvia demais essa pergunta, mas sem respondê-la francamente, sem dúvidas, não conseguiremos nunca atingir a plenitude da mensagem do Evangelho. Sim, o mundo desde a queda precisa de Deus, e o plano mestre do Senhor é a redenção. E a redenção é o plano mestre de Deus. Gênesis 3, do 6 ao 15. Alguém trouxe a Bíblia que possa... Por favor, vamos ler essa palavra. Isso. Pastor, se você puder ler, eu agradeço. E vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore agradável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos, e conheceram que estavam nus. E cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e esconderam-se Adão e a sua mulher da presença do Senhor Deus, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: onde estás? E ele lhe disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E Deus disse: quem te mostrou que estava nu? Comeste da árvore que eu te ordenei, não comestes? Então disse Adão: a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore, e eu comi. E disse o Senhor à mulher: por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: porquanto fizeste isso, maldita serás mais do que toda a fera e mais do que todos os animais do campo.
Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. E esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirá ao calcanhar. Obrigado. Então aí a gente vê quando a queda aconteceu, Jesus traz a palavra dele, chama, e a pessoa, o que acontece? Adão e Eva se escondem. E muitas vezes a gente está assim, Deus está chamando e a gente está se escondendo, porque tem uma área que a gente está com vergonha mesmo. Mas Deus quer tratar justamente dessa área. Muitas vezes lá no mundo a gente vai encontrar nesse processo de evangelização pessoas que estão com vergonha, que não querem se abrir. Mas quem vai capacitar isso, a gente só precisa ir fazer o lead dele, atender, obedecer ao Senhor, e Ele vai dar um direcionamento para que as coisas aconteçam. Não somos nós. Eu quero ler também aqui 2 Coríntios, do 3 ao 5, diz assim, ó: porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Bem, aqui já fala muito comigo, porque eu era um cara que eu me exaltava muito, eu vivia para o mundo, eu gravei alguns discos, cantava na noite, e eu era muito cheio de mim, sabe? Então eu achava que eu era um tal, eu era arrogante, sabe? Eu era muito soberbo, eu tinha uma soberba que, de certo, Deus não se agradava. E Deus me quebrou, muitas vezes Deus me quebrou. Então por isso hoje eu busco ser diferente. Eu já sou um pouco, eu não sou o tanto que eu acredito que eu possa vir a ser, e eu serei em nome de Jesus, à medida que vou conhecendo o Senhor, me relacionando com Ele vai me amoldando aos padrões do reino de Deus e não do mundo mais. Aí diz assim, então, porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos, ou necessitamos, como alguns, de cartas de recomendações para vós, ou de recomendações de vós? Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne dos corações. E é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus. E esse versículo aqui foi que me socorreu quando aquele cara caiu estribuchando e eu não sabia o que fazer. Um dia antes, meu pastor tinha mandado esse versículo para mim. E disse assim, ó, mandou com recomendação: quando alguma coisa acontecer que você não souber como lidar, leia esse versículo, recite esse versículo. Se alguma coisa acontecer e você tiver com medo, você tiver receoso da sua capacidade, você for colocado em dúvida, em xeque a sua capacidade, recite esse versículo. Então Deus havia principiado, quer dizer, um dia antes eu tinha já recebido uma instrução, né, por parte de um cara de uma patente mais elevada desse exército que eu me alistei, né? Eu me vejo realmente um soldado hoje do batalhão de general, é o Senhor Jesus Cristo, mas existem muitos aqui. E aí, na mesma hora, o Espírito me trouxe à memória, e eu disse: não que venha de mim mesmo a capacidade, mas a minha capacidade vem de Cristo, e em nome de Jesus eu te expulso o demônio dos infernos. Sai daqui agora! O cara... Porque o demônio ele vai tentar trabalhar a fé. Sem fé não há como fazer nada, é preciso crer. E aí, o crer o quê? Na palavra, e essa crença também vem da palavra, né? De conhecer essa palavra, de ter com essa palavra. Então, aquilo, assim, foi uma experiência maravilhosa, onde a minha fé realmente, o Senhor fez se expandir, crescer, fortalecer, sabe? Antes de mais nada, eu quero falar dessa carta que nós somos, né? Então, por não ter assim, conhecimento nenhum que venha, mas eu hoje também sou uma carta. A minha vida, a mudança de vida, hoje testemunha do poder de Deus.
sabe? Talvez vocês nem tanto, porque vocês não conheceram o que eu fui, mas as pessoas que me conheceram, eu mesmo. E se vocês creem em Deus um pouco e confiam, vocês de certo que já conhecem outros semelhantes à história que eu contei aqui, porque essa história ela se repete, não só no Brasil, mas no mundo. A história da drogadição, do pecado vem desde muito antes, né? Dos alcoólatras, dos mentirosos, de tudo que é dos assassinos. Eu conheci homens que mataram muitas pessoas, depois se converteram ao Evangelho e foram salvos, mudaram de vida. Então, assim como esse, eu também fui resgatado para Deus, sabe? Mas eu quero trazer aqui não um conhecimento teórico que, sabe, que de repente venha fazer diferença. O que faz diferença é a palavra de Deus e aquilo que ela age em nós. E eu quero dizer que, em primeiro lugar, nós precisamos ser essa carta. Não adianta querer pregar o Evangelho de Deus com atitudes que destoem daquilo que diz a palavra. É preciso viver a palavra para você poder pregar a palavra, né? Ter autenticidade. E eu hoje não tenho muita esperança de que cresça dentro, por exemplo, assim, virar um pastor ou qualquer coisa desse tipo, né? Mas eu tenho esperança de permanecer. Isso para mim já é muito importante, mas não que eu não queira. Eu estou na mão do Senhor. O Senhor vai dizer o que é que Ele quer de mim e eu hei de entender. Mas o que eu quero mesmo é ser essa carta que possa ser lida por qualquer pessoa nas minhas atitudes. Aonde eu chegar, eu quero ser uma carta que as pessoas leiam Deus, mesmo que eu não fale nada. É esse o ponto de evangelismo que eu quero chegar, sabe? Não é gritar e espernear, é só ter essa conduta, essa forma de agir. Há um relato de um missionário que foi fazer uma missão transcultural no país e que ele nunca aprendeu a falar a língua desse povo. Passou 10 anos lá e não conseguiu aprender a falar a língua. Ele deixou de fazer a missão? Não. Por quê? Porque ele teve atitudes e as pessoas entendiam o que ele fazia e ele começou a agir como agiria Jesus. Depois esse missionário foi embora e aí chegaram outras pessoas para fazer missões e falar de Jesus. E essas pessoas sabiam falar a língua e disseram: nós viemos aqui falar de Jesus para vocês, porque Jesus é assim, Jesus faz isso, Jesus... Aí as pessoas disseram assim: ei, peraí, nós já conhecemos Jesus, Ele esteve aqui. Vocês entendem como é possível? Então isso é um acontecimento real, sabe? E esse povo disse que já conhecia Jesus através de uma pessoa que nunca nem tinha falado nada disso. Então é possível falar de Jesus nas nossas ações. Mas agora nós queremos passar para um outro momento, que é de apresentar técnicas. Existem sim técnicas, formas de levar a palavra de Deus, evangelizar, propriamente dizendo assim. Então, antes de começar, vamos dar uma olhada em alguns pontos muito importantes. Identificar características gerais das gerações. Por exemplo, vamos identificar para quem nós vamos evangelizar, e se tratando de público-alvo, né? Com quem é que a gente está tratando? Se nós vamos evangelizar para a massa, nós vamos levar Jesus para aquele povo. Se nós vamos evangelizar para nós vamos trazer essa pessoa para Jesus. Por que isso diferencia? Porque a mensagem é única quando se trata de uma massa, um coletivo grande. Você lança uma mensagem que vai ter que servir para todo mundo. Mas quando se trata de uma pessoa só, daí você traz essa pessoa logo para Jesus, porque é Ele que vai tratar com as especificidades, porque cada um de nós todos somos diferentes. Então essa coisa de observar com quem é que você está tratando é muito importante. Por exemplo, a faixa etária. E aqui nós vamos dar algumas características das gerações. Faixa etária de 20 a 37 anos. Características marcantes. Alergia à história. Vive mergulhados em nostalgia. Muita educação, pouca ideologia. Profundamente solitário, mas temerosos em relacionar-se. Sonham com o casamento, mas temem o mesmo. Vive uma profunda crise de identidade, pois sucede gerações que marcaram e foram criados em meio a um regime que não os incentivou a desenvolver, e sim a receber tudo pronto. Vocês se identificam com isso aqui? Tá? Essa é uma geração
entre os 20 e os 37 anos. Então, segundo esse método que a gente recebe e está aplicando aqui, foi constatado através de pesquisas essas características. Então, uma geração chamada WWW Millennium, faixa etária entre 10 e 20 anos. Características marcantes: maior geração de adolescentes que se tem notícia no Brasil. Hoje nós temos uma faixa muito grande, uma população muito grande de adolescentes. Geração global, apesar de brasileiros, vestem, comem e têm o mesmo gosto dos outros jovens do mundo. Falam praticamente inglês, né? Tudo é iFood, iPad, iPod, McDonald's, né? Às vezes eu mesmo não entendo nada, fico só... Avesso a compromissos, relacionamentos à base do ficar. E não tem problema nenhum de moral nisso, né? É incrível. Porque assim, na minha época, chamava logo de galinha, de não sei o quê, e era mal visto. Hoje não, hoje é bem visto. Então, só ficar uma pessoa que é descolada. É consumista, tem acesso fácil a informação boa e ruim. Então, o Brasil, nós temos que identificar também o nosso campo. País sincrético e místico, pessoas têm fé em função de suas necessidades, sem maior interesse da opinião de Deus sobre questões mais essenciais da vida. Místico, inclusive os evangélicos, se diz cristão, mas na verdade é espírita. Vale tudo desde que os desejos da carne não sejam sacrificados. Manipulados pela mídia, que forma a opinião que deseja. Evangélicos com uma expressão de certa forma negativa. Sabendo um pouco sobre o nosso contexto, podemos identificar e buscar as estratégias e planos para evangelizar. Precisamos identificar a necessidade das pessoas, ganhar o direito de ser ouvido. Isso aqui é essencial. Como nós podemos ser ouvidos de forma... Porque não é que a pessoa se coloque ali, porque se ela estiver ali, mas se a cabeça dela estiver em outro canto, você está falando, né? Mas ser ouvido verdadeiramente, você conquistar esse direito de que a pessoa lhe escute. Como fazer isso? Precisamos conquistar as pessoas para que levem em consideração o que temos a dizer. Estão sedentas de Deus, mas cristãos não têm muita credibilidade. Infelizmente há muita coisa dentro do nosso segmento, do nosso meio, que mancha um pouco, mas Deus tem. Muitos perseguem os cristãos com preconceito, simplesmente porque rejeitam a mensagem transformadora do Evangelho e a luz que mostra sua condição de pecadores. Isso aqui eles fogem mesmo. As trevas vão sempre fugir da luz, né? Então é preciso entender isso. Testemunhos devastadores dos cristãos que aparecem na mídia. Ganhamos o direito de ser ouvido através de uma vida coerente de testemunho, amizade, envolvimento e autenticidade. Através de nossas atitudes, as pessoas saberão que temos algo a comunicá-las e que é muito importante para ouvi-los. Parar para nos ouvir. Saber do que estou falando. Só poderemos levar alguém a Cristo se realmente tivermos um relacionamento com Ele. É aquilo que eu já falei. Será consequência de seu relacionamento com Ele. Para tornar mais natural e certificar-me de que estou falando, preciso atentar para ter certeza da salvação e filiação. Isso aqui é muito essencial. A salvação e a filiação. Eu tive durante muito tempo um problema sério de identidade, de quem eu era. Que eu achava, outro dia mesmo uma pessoa quis me corromper, dizendo, não, porque você toca, você recebe isso, você tem esse conhecimento. Então aqui é importantíssimo a gente entender quem nós somos. Essa filiação, ser filho de Deus, quer dizer que não importa o que eu faço, eu não sou o que eu faço. Não é porque eu toco violão que eu sou. Eu não sou um músico, na verdade. Dentro do reino de Deus, eu sou, em princípio, filho de Deus. Eu sou a coisa mais importante que posso ser na minha vida é filho de Deus. E é isso que eu sou. Sabe, todas as outras coisas são consequências disso. E eu tenho dons, mas eles não se sobrepõem
Eles não são aquilo que de fato eu sou. O que eu sou mesmo é filho de Deus. Sabe? É isso que me traz identidade. E o meu comportamento, aquilo que me identifica como ser humano, é essa paternidade de Deus, de que eu sou filho dele, que ele me ama, ele morreu por mim, Jesus morreu por mim. Então isso me remete a direitos, mas muito mais também a deveres. Eu tenho deveres com esse reino, inclusive de obedecer, levando esse testemunho, levando a palavra de Deus para as outras pessoas. Então isso aqui de ter certeza é muito importante, a certeza da salvação e da filiação. Ter comunhão pessoal com Deus. A oração é fundamental. Se você não ora, dificilmente você vai conseguir ter comunhão com Deus. A pessoa que não tem tempo para Deus, é difícil ela conseguir ter condições de levar Deus para outras pessoas. Ela não tem com ela mesma. Conhecer as Escrituras, como eu falei, num determinado momento em que eu passei por aquela situação de não saber o que fazer e o demônio se manifestou, ele não ia sair, eu creio, se eu não recito o versículo. Sabe? Foi um versículo que me trouxe a condição e a autoridade e a fé suficiente para expulsar aquele demônio. Se eu não conhecesse, eu estava lascado ali. E o irmãozinho ia ficar se batendo lá no chão. Misericórdia. Ter amor a Deus e a sua causa eterna. Ter amor pelos outros. Ter vida equilibrada, testemunho autêntico. Ter pessoas alvo. E aí, aqui é um método que a gente vai falar sobre essa questão de ter pessoas alvo. Nós temos uma metodologia de um evangelismo que nós queremos tentar aqui, nós vamos fazer, eu creio, que é o caça-tesouro. Não sei se vocês já ouviram falar. Não? O caça-tesouro, ele se dá, eu também conheci na Jocum, nós fizemos inclusive lá em São Pedro da Aldeia, a última igreja que nós tivemos, foi uma experiência muito boa também. Aliás, onde nós aplicamos foi uma experiência boa, foi muito marcante. Ele se dá da seguinte forma: nós nos reunimos aqui, nós vamos orar, né? Eu não sei qual é o dia, mas tem um dia separado para evangelização, né? É sexta-feira. Sexta, pronto. Pois aí nós vamos tirar esse grupo, nós iremos orar. Tem sexta e sábado, gente, calma. E aí, esse é um método, nós vamos aplicá-lo aqui na prática. Nós vamos nos reunir, vamos orar, e aí nós vamos silenciar a voz do inimigo, vamos orar a Deus que ele silencie a voz do inimigo, para que ele não fique sugestionando nada. Nós vamos pedir a Deus que silencie a nossa própria voz. Existem muitas vozes aqui, o mundo tem muitas vozes. Tem a voz daquele ventilador ali, tem a voz, né, de coisas que estão por aí, tem a voz do inimigo, tem a voz do nosso ego, e tem a voz de Deus, que também está aqui. E a voz de Deus é aquela que nós queremos ouvir, precisamos ouvir para poder ser direcionados e, na obediência do direcionamento dele, fazer aquilo que ele quer que nós façamos na evangelização. Então nós aplicaremos esse método, tá? Nós tiraremos um grupo e aí esse grupo vai ouvir a voz de Deus durante o tempo. Depois cada um vai colocar ali aspectos do que ouviu. Por exemplo, às vezes a gente escuta. Vou dizer a respeito da experiência de lá, a última que eu vivi dentro desse método. Eu escutei, eu percebi blusa azul, mas não consegui ver o rosto nem o sexo, apenas uma blusa azul. Aí o outro viu, o outro houve uma oportunidade que foi casa verde, lado direito e abraço. Então nós seguimos, encontramos a casa verde do lado direito da situação que nós íamos, essa casa. Quando nós batemos na porta, procurando saber, o casal estava desviado, era um casal de crentes desviado, e estavam brigando, estavam num relacionamento terrível. E aí nós podemos então levar ali uma palavra e um direcionamento de Deus, foi acontecendo de tal forma que o casal, cara, eles estavam tão assim, ouvindo o demônio, que eles falavam a mesma coisa como se estivessem dizendo coisas diferentes. Eu não ouvia, eu ficava observando, meu Deus. Eu digo, senhora, a senhora já observou que a senhora está dizendo a mesma coisa do seu marido, de forma como ele estivesse dizendo coisa contrária? Vocês estão dizendo a mesma coisa, gente, por que está brigando? Então é uma situação que as pessoas, e eles só eles dois, ela tinha recém-operado, ele estava cheio de problema na coluna,
E aí o pastor já orou e ele já ficou melhor, e coisa e tal. De noite foram para a igreja. Ele foi restituir, fizeram as pazes com Deus de novo, né? E ali ele recebeu uma promessa do pastor de colocá-lo de volta ao ministério dele. Ou seja, eles no final se abraçaram. Então foi dado um direcionamento: Casa Verde, lado direito, abraço. Um escutou abraço, outro. Não fazia o menor sentido. Vocês entendem o que eu quero dizer a respeito dessa técnica? Muitas vezes a pessoa escuta um negócio, não vou nem dizer que isso não faz sentido nenhum. Pirulito, por exemplo, pirulito. Não faz, diga. Quando acontecer aqui da oração, o que vier na sua mente é Jesus que vai, é o Espírito Santo. Então fale, porque é um direcionamento de Deus. Depois vai fazer sentido. Na hora pode não fazer, não, mas depois vai fazer. E aí quando nós saímos de lá, esse casal se abraçou antes da gente sair, cara. Foi muito lindo aqui. Porque eles estavam ali, sabe Deus quanto tempo? Um casal só tinha os dois sem se abraçar. Que isso? Como é que pode, né? Então eles choraram, foi um negócio bonito de ver, sabe? E é isso que nós iremos fazer. E quem estava de blusa azul? Era um homem ou uma mulher? Não, aí quando eu saí da igreja, era uma mulher, e estava logo em seguida. Esse aí foi outro. É porque, na verdade, estou falando de duas experiências. Essa da blusa azul, que foi a última, foi eu que vi blusa azul, não conseguia ver o rosto, e depois eu entendi. O diabo ela estava inclusive com um negócio preto por cima da blusa. O diabo estava, porque ela está do lado da igreja. Logo que eu saí, eu já enxerguei. E ela também, muito cheia de problema, já começou a ouvir a palavra e já chorar. E também, quarta-feira, já se comprometeu. Quando a gente passou, ela aceitou a palavra, escutou, e com o coração já contritado, né? E na volta, quando a gente voltou, que aconteceram também outras coisas maravilhosas numa casa que a gente foi, ela já empolgada, já chamou a gente, já assim, tipo, ei, quarta-feira eu estou indo, a minha chefa já me dispensou, quarta-feira eu vou para a igreja. Quer dizer, já alegre, porque aquela mulher estava, sabe, morta para baixo, assim, o diabo tinha colocado um peso muito grande. Ela estava com um avental preto cobrindo a blusa azul, que foi o que Deus na hora me revelou assim: olha, tu não tinha visto, porque ele tá escurecendo ela, ele está querendo mesmo, né? Mas Deus dá uma... Cara, eu não entendo nada, e nem estou buscando mais entender, eu só estou buscando obedecer, porque não faz muito sentido para a lógica, sabe, muita coisa que eu tenho vivido. Então eu não estou buscando entender não, eu só estou buscando obedecer. Vai e vamos. E o certo é que essa moça vai para a igreja, isso não é bom? Se isso é bom, tá bom para mim, sabe? Aí não, eu não vou porque eu não entendi aquele negócio lá. Não gostei, não vou não. Não, eu vou sim, porque o que está acontecendo através desse processo pode parecer louco, é que me importa, é que é muito bom, sabe? É restaurador das pessoas, das vidas, como a minha foi restaurada. Então é isso que está me importando, e é por isso que eu estou aqui hoje. E eu só quero agradecer a vocês por me escutar, né? Então vamos à guerra, a guerra está aí, força, foco, fé, tá bom? É isso que a gente tem para compartilhar com vocês, é o que temos recebido da parte de Deus, e queremos socializar, comungar, repartir com vocês e receber de vocês também, como nós temos recebido. Quero aqui agradecer a vocês todas e todos que não só emprestaram os ouvidos, mas o amor de vocês, o pastor, a igreja como um todo, por nos estar acolhendo. Agora mesmo, eu não comi porque eu não pude, eu estou no processo, mas já comi aqui comidas maravilhosas, que ele é um grande chefe aí, e tem feito isso com esmero, né? Com carinho, a gente vê o amor, ele vai lá para a cozinha, está aqui numa hora, já está ali noutra, já está. É um homem muito dinâmico. Ele não conhece a história do Hulk, não. Pois é, gente, nós estamos numa guerra, vamos a ela, na certeza de que ninguém está isento. Ou a gente espalha ou a gente ajunta. A gente tem que escolher. Ninguém está isento. Não, eu vou ficar em cima do muro. Lá não existe nessa guerra, não tem esse negócio. Não, eu não vou me meter nessa guerra aí não. Não tem como. Se você não estiver juntando com o Senhor, você está espalhando. Sabe? Então é melhor que a gente tome conhecimento disso, tome um lado e sejamos soldados aplicados e obedientes, né? E o nosso general é Cristo. E na obediência dele sigamos juntos. Somos parceiros, estamos aqui para caminhar ombreados com vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E é isso aí que eu tinha para dizer. Meu irmão Jones,
vai falar aqui num outro tempo. Boa tarde, irmãos, paz, tudo bem? Bom, na verdade eu só vou complementar o que o Ribeiro já começou a falar a respeito do caça-tesouros. Ele engloba nessa área de evangelismo. E a gente usa muito essa técnica lá em Jocum. Eu particularmente uso em tudo que eu vou fazer para falar com Deus, porque a partir dessa técnica a gente ouve o que Deus quer. E o nosso fundador da Jocum, Laurie Cunningham, ele passou por uma experiência quando ele era criancinha. A mãe dele deu $5 para ele comprar pão e leite. E ele foi no meio do caminho cantando e brincando. Quando ele chegou lá no lugar para comprar, na mercearia, ele enfiou a mão no bolso e cadê os $5? Tinha perdido no meio do caminho. Então ele voltou correndo, chorando, desesperado, com medo da mãe dele brigar com ele. E quando ele chegou em casa, ele falou para a mãe dele: mãe, eu perdi o dinheiro, o único dinheiro que a gente tinha. Era o único $5 que eles tinham para passar a semana, com aquele leite e com aquele pão. A mãe dele falou: vem cá, meu filho, para de chorar, não se desespere. Nós vamos fazer algo aqui, vamos entender o que Deus quer. E então eles pararam, oraram e pediram para Deus o que Deus, aonde estava, para Deus mostrar onde estava aquele dinheiro. E foi aí que surgiu essas técnicas. Eles pararam, oraram, ouviram a Deus e Deus indicou para eles onde estava, deu uma visão para eles de onde estava o dinheiro. Estava debaixo de uma plantinha. E eles saíram pelo caminho, voltaram, caçaram certinho naquela planta e os $5 estavam lá. Então foi essa técnica. São sete passos que eu queria passar para vocês. Depois eu vou anotar certinho, mando para o pastor e ele envia no grupo para vocês. O primeiro passo é ouvir a voz de Deus. Ouvir a voz de Deus. Então o primeiro passo nós vamos pedir para Deus nos dar um coração limpo. Esse é o primeiro passo. Para Deus limpar o nosso coração, limpar os nossos sentimentos, para que nós possamos ter um coração limpo. O segundo passo, nós vamos pedir para Deus calar a voz do nosso eu. Porque nós temos o nosso orgulho, a nossa vontade, o nosso desejo. Nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. O terceiro passo é calar a voz do inimigo. Nós vamos orar e pedir a Deus para que Ele cale e silencie a voz do inimigo. Porque o inimigo também fala aos nossos ouvidos. Aí depende se nós damos ouvidos ou não. Mas ele fala. O quinto passo é pedir para o Espírito Santo nos ajudar. A gente pede para o Espírito Santo nos ajudar e reconhecemos que não sabemos orar. E o quinto passo nós pedimos a Ele para que Ele traga do coração do Pai aquilo que Deus quer. E é dessa maneira que Deus faz. Ele mostra, Ele nos dá a visão correta de onde Ele quer alcançar. Porque no evangelismo, às vezes a gente quer sair evangelizando no meio do mundo, às vezes Deus só quer encontrar uma pessoa no meio do caminho. E Ele nos mostra. Nesse último evangelismo que nós fizemos, Deus deu várias visões, mostrou várias pessoas, e nós encontramos essas pessoas. E Deus fala nisso, e Deus fala. O sexto passo é ficar em silêncio. A gente tira um tempo, depois de fazer toda essa oração, a gente tira 5 a 10 minutinhos em silêncio, para ouvir o que Deus quer falar. E aí o sétimo passo, a gente agradece a Deus por tudo que o Senhor falou e irá falar. E funciona, irmãos, e funciona muito. A minha filha, de 14 anos, teve uma experiência. Eu levei ela para fazer o King's Kids, são 15 dias. E eles fizeram esse espaço para ir numa praça evangelizar. E Deus mostrou uma moça para ela. A característica exata da moça, a roupa e tudo. E eles foram. E do nada minha filha olha assim e vê as características, a roupa certinha que ela tinha visto em visão. E ela foi falar com a moça, e abraçou e choraram junto. Depois a moça veio falar com o obreiro dali, da minha filha, e falou: eu não sei o que eu vim fazer aqui. Não era para mim vir aqui, mas do nada, não sei, eu peguei o caminho e parei aqui. Então era Deus trazendo ela ali, foi Deus que falou com ela. Então é dessa maneira, e nós queremos praticar com vocês esses 7 passos. E nós vamos fazer isso amanhã e sábado, em nome de Jesus. E é isso, amém? Muito obrigado, eu gostaria de orar com vocês.